Quando estiver pronto, você avisa. Pode mandar bala. Tá pronto? Sim. Muito boa noite a todos e todas. Sou o professor Adriano, junto com a professora Cleito e com a professora Silvanilza. Nós vamos realizar a banca de TCC dos estudantes William Bandeira e Lucas Pires, do curso de Tecnologia em Logística, do Instituto Federal São Paulo, Campus Suzano. Então, eles vão defender um artigo que foi aprovado para a publicação na revista Refaz. Tá? Então, se quiserem, já pode começar a apresentação. Perfeito. Vou estar projetando aí. Tudo ok aí? Sim. Nossa, está meio travando aqui para mim. Então, se estiverem prontos, podem iniciar. É só ver se eu... Ah, sim, agora sim. Bom, então é isso, vamos lá. Bem, o nosso artigo é o uso do sistema WMS na logística interna no gerenciamento de estoque de uma fábrica no ramo metalúrgico. Os alunos são Lucas Pires de Brito e William Bandeira Trindade, Campus Suzano, professor orientador Adriano Manissoba da Silva. Introdução. O nosso tema, né, o uso do WMS. Hoje, as empresas, praticamente todas as empresas que têm seu estoque ali na sua planta, que trabalha com fluxo de materiais, então é essencial o uso do WMS. Então, isso é o ponto da nossa linha de pesquisa, o tema. A delimitação do estudo é o uso deste sistema no ramo metalúrgico, que é uma empresa de fabricação de peças, denominada Delta, e na qual tem seus estoques, e esses estoques são gerenciados via WMS. O problema é as mudanças e práticas trazidas pelo sistema após sua implantação. Em meados de 2016, a empresa optou por instalar e implementar dentro da sua planta o sistema WMS, visando melhorias no seu processo interno. O objetivo, analisando esses pontos de melhorias, quais são e quais foram as mudanças e práticas trazidas após a sua implantação. E justificativa, consolidar novas práticas na gestão interna da fábrica e também a questão do profissional, né? Adequar a equipe de trabalho para que essa função seja feita com qualidade. A revisão da literatura, fundamentos da logística, os tipos de estoques e aplicações. Nogueira, 2018, defende que o ambiente produtivo é essencial em qualquer ramo. Então, principalmente neste ramo metalúrgico, onde tem vários setores, demanda várias, vamos dizer assim, sortidas de material, fluxo grande. Então, o WMS ele traz principalmente agilidade e o melhor entendimento. Os gestores podem melhorar suas tomadas de decisão através de um sistema como esse. O controle dos estoques e seus tipos. Pouso e Cândido, Hashimoto e Cândido, 2019, defende também que, principalmente, onde tem esse grande fluxo, o controle de estoques pode ser feito de várias maneiras. Tem modos convencionais e os modos mais aprimorados, que nesse caso engloba o WMS, que hoje em dia é essencial. A eficiência e vantagens competitivas, Aires, Ascioli e Sapucaia, 2014, defende que isso traz eficiência. WMS, como outros sistemas também, como MRP e vários outros, tem vários que fazem essa função, ele traz para dentro das empresas e dos ramos ali que controla isso, a eficiência na logística, principalmente, e isso é vantagem competitiva. A aplicação do sistema WMS, Martins e Luquez, 2016,
diz que pode ser aplicado em qualquer fluxo, desde um estoque de supermercado, vamos dizer assim, que ele pode controlar desde uma transportadora, onde o fluxo de caminhões faz essas movimentações, até mesmo um almoxarifado, um estoque interno. E essa consolidação e as práticas, Vieira Hughes, Gallon e Bauer, em 2011, defende que, para consolidar isso, necessita principalmente do conhecimento humano. O fator humano ainda é muito importante, então, para isso, deve ser levado em conta o treinamento desses profissionais para que desempenhem suas funções adequadamente. As variedades, né? Os SKUs, o Stock Keeping Units, que é, por exemplo, a nossa linha de pesquisa visa um estoque só de uma empresa, na qual ela tem ali porcas, parafusos, bobinas de aço e tudo mais. Então, esse é uma grande variedade. Então, para que tenha mais acurácia e eficiência na hora de fazer um inventário, por exemplo, o WMS se torna essencial, de acordo com o LOS 2016. A metodologia, primeiramente, pesquisas bibliográficas, né, onde consultamos livros, artigos e revistas e também algumas monografias de TCC e tudo mais. Fizemos primeiramente entrevista com gestores da empresa, onde a gente conseguiu dimensionar onde a gente iria atacar a linha de pesquisa, e depois desenvolvemos um questionário aplicado com 6 perguntas internamente para apenas aqueles colaboradores que tinham ligação direta e faziam uso do WMS. Essa amostra foi de 26 usuários diretos, aplicado em toda a fábrica, em todos os setores da fábrica, necessita-se do uso, e foi distribuída para esses colaboradores através do WhatsApp. E, por fim, fizemos a análise gráfica, a compilação de todos esses dados, e chegamos à conclusão do artigo. Aqui nós temos nossos resultados, né? A primeira pergunta, nós nos preocupamos em fazer uma análise de todas as pessoas que estavam envolvidas diretamente com o uso do WMS. Então, a gente dividiu por setor, a ocupação dos usuários no sistema, né? Então, como nós podemos observar no gráfico, o setor que tem maior usuários de WMS na fábrica foi o setor operacional, no cargo de auxiliar operacional. Nós tivemos 9 respondentes que utilizam a ferramenta. Já a segunda, que tem o maior número de usuários, foi a parte de gestão e engenharia, e também o setor de qualidade, que teve 6 respondentes. Seguido também do setor de compras, com 4 respondentes, o almoxarifado, que é o pessoal que trabalha diretamente no chão de fábrica, e também o líder, que é responsável por gerir todo o estoque. No caso, são 3 estoques, são 3 gestores. Pode passar. A segunda pergunta foi a questão da pertinência de treinamento dos usuários. Como nós nos preocupamos em entrevistar todos os usuários que utilizavam o WMS na fábrica, dos 26 que responderam o questionário, nós tivemos 100% que responderam que é importante o treinamento. Então, eles, através da resposta e também das entrevistas, nós percebemos que o treinamento é um fator em comum que é importante para poder utilizar uma ferramenta como essa. A terceira pergunta que nós fizemos também foi em questão do índice de treinamento dos usuários, né? A gente se preocupou em saber, desses 26 usuários, quantos tiveram algum treinamento prévio para poder utilizar a ferramenta. E nós tivemos 24 respondentes que responderam que tiveram algum treinamento prévio para poder utilizar o WMS na fábrica. Já 2 pessoas não tiveram nenhum treinamento para poder exercer suas funções. Pode passar. A quarta pergunta foi em questão da agilidade e segurança do estoque, utilizando o sistema WMS, né? Em questão de agilidade e segurança no estoque, nós temos 2 momentos. Um que é o momento antes da implementação do sistema e o outro com a implementação do software. E diante desse contexto,
50% dos respondentes responderam que o WMS trouxe maior responsabilidade, maior agilidade e segurança no estoque, com 13 respondentes. Seguidos de que concordam parcialmente, 8 pessoas, com 30,6%, e, por último, não menos importante, 5 pessoas que responderam que não tem tanta relevância, 19,2%. Já no que se diz respeito à concordância dos usuários em relação ao impacto positivo do sistema, nós tivemos, concordando parcialmente, 23,1%, com 6 respondentes, seguido de 16 pessoas que responderam, afirmaram que concordam totalmente com a implementação do sistema, que é com 61,5%, e, por último, concordam, que não levam tanto em consideração, 15,4%, com 4 respondentes. A última pergunta que nós fizemos foi em relação à concordância dos usuários, em relação à agilidade de informações trazidas pelo uso do WMS na realização de inventários. Porque até então, antes de implementação do sistema, o inventário era realizado manualmente. Então, tinha muito tempo gasto na contagem manual do estoque, né? E com a implementação do sistema, se tornou um pouco mais otimizado o processo. Porque se o processo demorava 3 dias para fazer o inventário completo, com o sistema WMS passou a ter só um dia necessário para fazer esse acompanhamento. E além dessas perguntas que nós fizemos para os 26 usuários, nós também realizamos 2 entrevistas com gestores, uma do estoque e uma do responsável pelo armazém. O primeiro gestor do estoque, em relação à mudança trazida pela implementação do sistema, disse que trouxe maior praticidade, agilidade e ganho em tempo. Até porque, diante de uma metalurgia que tem milhares de componentes e particularidades na linha de produção, é necessário pegar os componentes certos para poder colocar na ficha de controle de operação. Então, se você tem um sistema que consegue suportar essa demanda, que é volumosa, né, de um ramo como esse, a gente ganha tempo e também consegue achar com maior facilidade os itens e os componentes que tem dentro da linha de produção. Em relação ao gestor do armazém, em questão da decisão de implementar o WMS, ele disse que é possível movimentar em tempo real, garantindo eficiência e redução de custos logísticos. Pois então, tinha-se um gasto maior sem o sistema, né? Porque antes, como eu já disse, gastava muito tempo com processos manuais e esses processos acabavam aumentando o custo de produção, principalmente em peças que demandavam maior, vamos dizer assim, mais tempo de produção, né? E só para complementar aí, o sistema principalmente trazido foi o sistema de endereçamento, né? Onde você consegue separar estoque intermediário, estoque inicial, estoque intermediário e estoque final. E nisso, às vezes, a mudança que manualmente o colaborador teria que verificar visualmente, ele deslocar até lá para fazer isso, o endereçamento no WMS após a implantação, isso agiliza em menos de talvez segundos e minutos, ele consegue identificar exatamente onde está tal item e para qual é o próximo passo, próxima operação. Dando o principal ponto aí nas considerações finais, a ênfase ao treinamento. Muitas vezes, as empresas prezam por uma qualidade no serviço, mas isso demanda, primeiramente, o treinamento. Então, de acordo com a literatura, a gente vê que o treinamento ele é a base para que uma organização siga com os pés no chão. Ela mantém aquele quadro funcional ativo e oferecendo o serviço de qualidade através do treinamento, principalmente. E esse resultado é através do ganho pessoal. O colaborador, ele é treinado, ele está preparado para agregar a empresa sempre, e o ganho organizacional da empresa. Por quê? São divididos em setores e cada setor tem sua função. Através de sistemas como o WMS, essa função fica mais clara, onde a empresa, a logística cuida do estoque, da sua despacho de carga, por exemplo, a engenharia
tem lá também seu estoque, o material que está em desenvolvimento, mas tudo isso está num controle só, o WMS. Hoje, na empresa que foi pesquisada, o controle é feito 100% no WMS, onde eu tenho o controle que está na engenharia, o que está em processo de análise de qualidade, o que está em processo de liberação já para produção. Tudo isso só foi possível com mais agilidade, claro, sempre foi possível, mas hoje com maior agilidade através do WMS. É uma ferramenta notoriamente eficiente e que resolve problemas complexos. Ela tira essa carga de responsabilidade do colaborador em ter o contato direto. Muitas vezes é confiável no sistema, confia-se no sistema, e para que esse trabalho seja feito com maior agilidade. A eficiência é sua, Lucas. A gente também ganha em eficiência operacional, né? Porque antes, pode-se dizer que nós tínhamos uma eficiência um pouco menor, menos de 70%, né, em questão de eficiência na operação. Já com o WMS, nós ganhamos uma certa eficiência, né? Nós tivemos um acréscimo. Por exemplo, na realização de inventários, praticamente quase 95% de efetividade em questão dos dados que são levantados. Então, nós percebemos que com o auxílio da tecnologia, nós conseguimos ter maiores resultados e menos percas. Em questão de ganho de acurácia e mobilidade nos inventários, como eu já disse, o inventário se tornou um processo um pouco mais eficaz, né? Porque pode ter menos pessoas realizando o inventário, porque tem auxílio da tecnologia, não precisa de uma equipe tão grande para poder fazer esse processo. E também podemos perceber também que, além de tudo isso, e todas essas melhorias que nós percebemos no nosso estudo, nós também percebemos que podem ser feitos novos investimentos na fábrica, inclusive em questão de infraestrutura, para poder otimizar o maior espaço físico do armazém. Isso com pontos de Wi-Fi, que podem gerar um pouco maior o sinal dos aparelhos que fazem a contagem do estoque, e também podemos verificar a possibilidade da viabilidade econômica que esse estudo pode trazer dentro da fábrica, se existe uma possibilidade real disso ser feito. Então é isso, aqui estão nossas referências Ok. e os nossos agradecimentos, primeiramente a Deus por nos conceder essa oportunidade, a todos mesmo, exatamente todos os docentes e colaboradores do IFE, onde participaram da nossa formação, em especial o professor Adriano Manissoba, que pela orientação neste trabalho, e nosso muito obrigado. Ok, obrigado, William e Lucas. Passamos, então, para a etapa de arguição dos membros da banca. Então, professores Cleiton e Silvanilza, obrigado novamente por terem aceito o convite, e deixo a cargo de vocês. Gostaria de iniciar. Boa noite. Pode ser a professora Silvanilza, se ela quiser, não tem problema algum. Então, boa noite. Boa noite. Já que o Cleiton passou a palavra, poderíamos seguir a ordem alfabética, né? Poderia ser ele. Bom, então, boa noite a todos. Adriano, agradeço pelo convite. William, Lucas, agradeço aí o convite e já parabenizo pelo trabalho, né? Pela apresentação também. Teve alguns pontos que ficou muito mais evidenciado aqui na apresentação de vocês, e fica aqui o meu agradecimento pelo convite e parabéns ao desenvolvimento do trabalho, né? Bom, sobre o trabalho de vocês, né? Vocês foram muito felizes na escolha do tema, mesmo porque a gente vem trabalhando com essa ideia, né, de logística 4.0, a importância das ferramentas tecnológicas não só para a parte de ter serviços, né, mas a empresa em si, a indústria. A gente sabe que tem muitas empresas e indústrias de pequeno porte que ainda trabalham sem sistemas informatizados, que ainda usam planilhas de Excel, né, ou fazem muito ainda controle manual, a gente sabe disso, né? E trazer a importância dessas ferramentas e quanto elas podem ajudar no gerenciamento, controle estatístico, né, controle de indicadores. Então, foi muito interessante o trabalho de vocês, eu fiquei bem contente com isso, né? Acho que vocês foram muito felizes aí no tema.
Eu vou fazer alguns comentários em relação à parte mesmo de escrita do trabalho de vocês, que eu acredito que o William e o Lucas, eu acredito que vocês vão continuar aí os estudos, né? E com certeza vocês vão escrever outros trabalhos, vão aí para a especialização, vão possivelmente mestrado, doutorado, né? Assim a gente espera. O IFE aqui é o início, foi só o caminho, a abertura aí do caminho para vocês, né? Mas eu ainda pretendo encontrá-los e poder chamar o Dr. William, né? Dr. Lucas. Ficarei muito feliz com isso. Então, na minha proposta, é mais apontar algumas melhorias mesmo do trabalho de vocês, que não vai desabonar em nada, assim, a questão, né, do trabalho, mas é uma forma de contribuir para a aprendizagem mesmo, né? Até mesmo nas nossas leituras, eu aprendo muito com a leitura dos trabalhos de vocês, que falam, opa, eu também não posso fazer isso aqui no meu trabalho, né? Então, isso é bem interessante. Bom, então, falando sobre as considerações, né? Olhando o trabalho de vocês, iniciando pela introdução, eu achei a introdução um pouco curta, né? Eu achei ela um pouquinho curta porque ela fala bem sobre a apresentação ali da importância, né, do WMS, e depois ela já vai para o objetivo. Mas eu achei que poderia se ter estudado ali, apresentado um pouquinho mais sobre a problemática, sabe? Ter explorado mais essa questão das empresas, quais são as dificuldades que as empresas têm por não utilizar o WMS, sabe? Uma coisa mais assim, falando sobre a prática mesmo, né, e a utilização e quais são os benefícios dessa utilização. Então, eu achei a introdução um pouquinho curta. Com relação à revisão de literatura, eu percebi que vocês utilizaram ali tiveram uma demanda de revisão de literatura e eu gostei bastante disso. Às vezes a gente pega trabalho que utiliza pouquíssimos autores para poder fundamentar, e vocês realmente fizeram uma revisão de literatura. Isso eu achei legal e parabenizo, né? A única consideração que eu tenho é no tópico 2.2, da qual eu percebi o seguinte: vocês colocaram o tópico tipos de estoques e fluxos de uma fábrica. E aí, quando você fala tipos de estoque, eu já imaginei que vocês iam desenvolver todo um texto e contextualizar, né, os tipos de estoque, né, e tal. E aí vocês só falam de matéria-prima em 2 parágrafos que pouco se conectam ali. E aí eu falei assim, aqui os tópico, né, ele não correspondeu bem à expectativa do texto apresentado. Então, nesse sentido, tem que tomar um cuidado, porque quando se abre um tópico, ele tem que ter início, meio e fim, né? Então, aqui, os tipos de estoque, eu esperava que vocês discorressem mais sobre os estoques, não só de matéria-prima, mas dos processados, do semi e dos acabados. Então, eu fiquei aguardando esse tipo de estoque aí que não ocorreu, essa apresentação, né? Então, eu achei que ficou faltando ali um pouco mais de desenvolvimento desse texto, né? Um outro ponto também aqui na revisão de literatura é logo essa fundamentação de logística também, eu achei também curta, porque vocês começam um parágrafo explicando sobre a logística e aí jogam um segundo parágrafo falando sobre o controle de estoques. Mas aí esse parágrafo ele não se conecta com o de antes, né? Então, ali faltou um parágrafo falando das atividades de logística, e aí sim, depois você poderia, e dentro dessas atividades, você ia evidenciar, entre as atividades de logística, nós temos a gestão de estoque, né? Nós temos a gestão de armazenagem, blá, blá, blá. Aí, o segundo parágrafo ali faria essa conexão quando você fala de controle de estoque. Mas você falou de logística e, de repente, jogou estoque, aí eu fiquei, não conectou, né? Então, é mais essa questão, assim, de... eu sei que quando a gente está escrevendo, a gente, às vezes, esquece de fazer dessas conexões, então é normal, tá? Não tem nada demais, é só mais aqui para chamar atenção para que o próximo vocês realmente deem uma olhada para ver se os parágrafos estão fazendo, se conectando, né? Sentido estão, mas não estão se conectando. Agora, a parte que vocês falaram do sistema, né, das aplicações do sistema WMS, estão de parabéns, eu gostei bastante da forma como vocês desenvolveram, e não tenho nada a colocar, achei que foi bem... na minha percepção, esse ficou com início, meio e fim, né? Só esses outros tópicos que não. E um apontamento que eu gostaria de colocar é a parte da metodologia, na qual a gente tem aqui, bem no começo que vocês colocam, né? Que foi feita uma análise quantitativa exploratória, né?
Essa eu acho que é uma questão mais, vamos dizer assim, densa nesse sentido. Por quê? Porque a pesquisa de vocês ela é de natureza qualitativa. Né? Vocês foram lá, fizeram entrevistas, então ela é quali, ela não é quanti. A quali ali, você utilizou de dados para poder apresentar ali gráficos e tudo mais, mas ela ainda, a natureza dela ainda é quali, tá? Não é porque você usou ali números que ela se transformou em quanti. Então, é mais essa questão. Sobre a questão da elaboração do instrumento de coleta de dados, eu gostei muito da forma como vocês colocaram, sabe? Foi bem bacana a criação do quadro ali. Não foi uma pergunta aleatória, né? Vocês se basearam na literatura, foram lá e construíram a pergunta, colocaram o porquê dessa pergunta, o que essa pergunta era importante no estudo de vocês, e ainda depois vocês ainda colocaram as fontes, né, os autores ali, evidenciando que isso foi um questionário construído baseado numa revisão de literatura, né? Então, eu gostei bastante dessa forma da metodologia como vocês apresentaram, né? Sobre a análise de resultado, não tenho muito o que dizer, vocês fizeram o bom senso do uso ali dos gráficos, desses gráficos aqui à disposição, vocês construíram um texto explicando, né, sem abuso, sem excesso, então eu gostei bastante da forma como foi feita, a divisão dos tópicos, achei a apresentação muito agradável até para a leitura, então eu fiquei muito feliz em ver isso, tá? Aqui na entrevista, vocês também fizeram essa análise de conteúdo, que eu achei bem legal, vocês terem evidenciado os pontos que vocês consideraram importantes. Então, eu gostei bastante da parte ali de apresentação dos resultados, a discussão que vocês fizeram, eu gostei bastante. Por isso, eu só tenho que dar os parabéns e dizer que os únicos pontos ali que vocês podem perceber que são até... né, coisas mínimas, né? O trabalho tá muito bom, mas são coisas mínimas que tornariam o trabalho perfeito. Então, é mais nessa percepção. De resto, parabenizo e agradeço novamente. Perfeito, obrigado. Igualmente. Obrigado, professora Silvanilza. Agora, professor Cleiton, então. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, gostei também, achei muito legal. A professora Silvanilza já colocou aí muito bem aí as posições em relação ao trabalho, a temática dele, né? É uma coisa assim bem, como eu posso dizer, né? É um típico TCC de logística mesmo. Às vezes a gente faz umas coisas mais como se fosse uma pesquisa de mercado em relação à logística, não. E vocês foram no cerne do curso mesmo, né? Parte de estoque. É bem legal. Eu tinha reparado isso também na parte da metodologia, né? Porque o número, né, de entrevistados foi pequeno, foi numa empresa só. Então, aí essa questão do quantitativo, né, não entra, né? Acaba sendo qualitativa, mesmo sendo esse número, né? Pode até ser um número grande em relação às pessoas da empresa, né? Mas ela não deixa de ser quali por conta disso, né? Bom, muito boa a apresentação de vocês, gostei. Uma coisa que eu queria saber de vocês sobre o processo, sobre a parte do processo de realização do estudo, tá? O que vocês acharam mais difícil durante esse processo de realização do estudo de vocês? Bom, acho que o ponto mais difícil em qualquer pesquisa é você aglutinar essas respostas, né? Às vezes você distribui o questionário, vou em tal setor, né, a empresa, pedindo autorização à empresa, vão lá fazer Existe muito essa ainda do próprio colaborador, ele não querer colaborar com aquilo. Então, para nós, a principal dificuldade foi essa. Tipo, conhecer os processos, nós já tínhamos vendo através do próprio curso, a gente sabe o processo teoricamente, a gente queria entender mais fisicamente, lá, estando lá. E, às vezes, o colaborador, ele dificulta um pouquinho para a gente neste ponto. Então, quando a gente falou que estava estudando o assunto dele, talvez ele já ache que a gente está querendo apontar algum erro dele. Não. O estudo, ele visa procurar um ponto de melhoria. Então, ao meu ver, o principal ponto de dificuldade foi esse.
E também fazer com que eles entendessem que era uma pesquisa que era acadêmica, né? E que aquilo não seria uma pesquisa para fazer uma análise daquilo que eles estavam fazendo. Porque alguns já estão habituados em responder esse tipo de pesquisa, né? Para fazer um trabalho acadêmico, e outros é o primeiro contato. Então, esse foi uma dificuldade. E o segundo ponto, que eu acho que foi crucial, que a gente também acho que foi um pouco difícil, né? Foi a questão de aglutinar o referencial bibliográfico e casar com as nossas perguntas. Então, nós conseguimos alinhar autores que estavam difundindo com a ideia que a gente queria colocar e procurar entender. Então, esse foi, acho que, o ponto-chave para poder fazer a pesquisa e poder tentar responder as nossas indagações, né, as nossas dúvidas. Bacana. Então dá para a gente perceber que vocês entenderam, né? Que essas coisas precisam estar alinhadas para poder dar certo, né? Então não é nem necessário a questão de tamanho, né? Que sempre tem aquela discussão do TCC, tamanho de TCC, tamanho de artigo, tal, essas discussões. Basta as coisas estarem alinhadas. Elas estando alinhadas, a gente consegue chegar nesse objetivo. Bom, parabéns, meninos. Ficou bem legal e só o complementando artigo também, de vocês. por ser uma empresa não de grande porte, então dificultou também o número, né? Por exemplo, aí os 26 colaboradores que tivemos respondendo. Então, poderia ter mais, sim, mas eu quis focar somente em quem usava explicitamente o WMS, porque o tema era esse, então eu não podia pegar qualquer outro que, eu ouvir falar que isso acontece. Não, eu peguei simplesmente o cerne ali, o foco da pesquisa. Sim, sim. É isso mesmo. Então foi bem focado, né? Foi um estudo de caso, né? Estudo desse caso aí, né? Que vocês fizeram, né? Dessa empresa. Bem legal. Parabéns. Gostei bastante. William, apenas que essa sua percepção é de todas as pessoas que fazem coleta de dados com entrevista, tá? A gente faz entrevista ou com questionário ali, é muito complicado. Você realmente consolidar e você tem que caçar ali. Então, só por esse empenho aí, parabéns novamente. Mas é uma prova. Serve para a gente como inspiração, porque a gente sabe que em toda a nossa carreira vai ser assim, vai ser dificuldades. Então, é um degrau, a gente sobe esse degrau e jamais dá um passo atrás, é sempre à frente. Maravilha. Obrigado, professores Cleiton e Silvanilza. Então, eu queria comentar que os comentários foram todos válidos, né?